Olá, gente, bom dia. Fazer uma leitura aqui, uma reflexão sobre essa palavra aqui do meu filho, do Igor Girão, no seu livro Ouroboros. Se você puder ler este livro, você vai se edificar muito. É o segundo livro dele. O primeiro foi o livro Além do Véu e agora ele está lançando Ouroboros. Essa é uma história extraordinária. E aqui na página 350 ele fala assim, ó: o que resta quando a humanidade é arrancada? O homem que deu certo jamais pôde aprender com seus erros. Preço da perfeição. Nunca nos falam isso quando nos pedem para ser os melhores, os mais fortes, os mais saudáveis. Então recomendo Ouroboros, Igor Peixoto Girão. Bendito seja o nome do Senhor. Você conhece alguém orgulhoso, prepotente, arrogante, soberbo, egoísta, ingrato, cheio de si mesmo, cheio de vanglória, cheio de justiça própria, cheio de razão, cheios de teimosia? Eu conheço. Eu e você somos essas pessoas. Não se engane. Não se engane. Tenha certeza que muitas pessoas têm queixa de você, de tudo isso que eu falei. Como também tem muitas pessoas que têm queixa de mim, de tudo isso que eu falei. Assim como você tem muitas queixas de muitas pessoas em relação a isso que eu falei agora nesse instante. Então, nós temos queixas das pessoas e as pessoas têm queixas de nós. Assim é a vida, porque nós fomos feitos para dar certo, mas a queda nos revela que nós, nas nossas escolhas, não damos muito certo. Então, se nós não damos certo, por que que o padrão de Deus é a perfeição? Porque o padrão de Deus é o caráter de Deus, e Deus é perfeito. Então, o padrão de Deus é a sua palavra, que é absoluta, que é perfeita. O padrão de Deus é o seu Filho, que é o caminho, a verdade e a vida, que é perfeito, que é santo, que é justo, que é verdadeiro. O Espírito Santo que nos guia em toda a verdade é o padrão de Deus, que é santo, justo e verdadeiro. Mas nós somos imperfeitos. Mas Deus nos dá os mecanismos para nós buscarmos a perfeição que nós nunca vamos alcançar neste plano terreno. Somente quando nós, fomos transformados em corpos naturais, em corpos espirituais. E isso é uma nova fase, uma nova etapa, mas é preciso primeiro que a gente se deixe ser alcançado pela graça e receba esses mecanismos de Deus que nos conduz no caminho de crescimento, de aprendizado. Então, Deus também derramou a sua graça, o seu perdão em Cristo, para nos fazer reconhecer nas nossas imperfeições que precisamos olhar para Ele, aprender dele, crescer com Ele, porque nós somos seres humanos caídos, imperfeitos, e vamos errar com o nosso próximo. E o nosso próximo vai errar conosco, entendeu? Nosso próximo vai errar conosco. Então aí Deus também, ele dá um padrão de perfeição para que nós possamos caminhar neste caminho de crescimento, de aprendizado, ter essa consciência que humildemente, não é isso?
que precisamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, que precisamos amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, ser misericordiosos uns com os outros. Então Deus nos dá o padrão mais elevado, que é o padrão perfeito. Aqui na Terra você tem muitas referências. Você tem o Ayrton Senna no esporte, você tem o Usain Bolt no atletismo, você tem o Pelé, o Maradona, o Messi no futebol, não é isso? Então, nós temos sempre que buscar as melhores referências para que a gente possa crescer espiritualmente, humanamente. A nossa referência, Deus nos dá as referências perfeitas, que é o Evangelho, que é a sua palavra, que é Cristo, que é o Espírito Santo, que nos conduz e nos guia em toda a verdade, que nos conduz no caminho de iluminação, de arrependimento, de perdão, de crescimento, para que a gente possa viver, não é isso? Em justiça, paz e alegria no Espírito Santo, para que a gente possa viver e conviver uns com os outros, sabendo que nós, nas nossas imperfeições, precisamos perdoar e precisamos ser perdoados, precisamos amar e ser amados, precisamos aprender, precisamos crescer, precisamos nos desenvolver, e o padrão de Deus é perfeito. E como Ele sabe que nós aqui nesse plano não o alcançaremos, Ele deixou o ministério da reconciliação, o vínculo da perfeição. Ele deixou o Evangelho, o Espírito Santo, Ele deixou a graça do perdão. Ele deu o exemplo, sendo humilde, sendo servo e sendo obediente até morte e morte de cruz, para que nós, olhando para Ele, nós possamos aprender e viver o verdadeiro amor. Não temos vergonha e medo, não é isso? De reconhecer um erro, de pedir perdão, de seguir caminhando na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Então, quando você busca um médico, você busca o melhor médico ou o pior? Quando você busca um professor, você busca o melhor professor ou o pior? Então, nós queremos sempre as melhores referências, e Deus nos dá a referência perfeita, que é o seu caráter, que é a sua palavra, que é o seu Filho, que é o Espírito Santo, para que nós tenhamos essa referência e possamos olhar para frente, na direção do autor e consumador da nossa fé, da nossa vida, da nossa salvação, do nosso crescimento, porque nós realmente temos que reconhecer nossa humanidade, reconhecer que somos imperfeitos, mas na nossa imperfeição também uma oportunidade de crescimento, de aprendizado. Que você fique hoje com essa mensagem, eu também, que a gente possa cada dia aprender, que precisamos todo dia aprender, crescer, precisamos buscar a humildade, precisamos buscar a sabedoria, precisamos buscar o temor do Senhor, precisamos buscar aprender da palavra, precisamos buscar a oração, a santificação, precisamos aprender a conviver, nos relacionar, perdoar, porque também precisamos de perdão. E é isso, e é esse padrão, essa referência que Deus deixou para nós, para que nós possamos ser um povo que faz a diferença na terra, um povo que carrega um nome que é sobre todo nome, um povo que ilumina, um povo que tempera, um povo que não escandaliza, porque a palavra de Deus também já nos prevenia que havia os escândalos, que o joio estava no meio do trigo, que iam fazer da igreja comércio, mas que também a palavra de Deus diz que existe sempre um remanescente fiel. E o motivo de ter pessoas que não acreditam no Evangelho, que não obedecem ao Evangelho, que não seguem o padrão de Deus, que não buscam o padrão de Deus, e querem criar suas próprias leis, suas próprias religiões, suas próprias formas de se conduzir, em si mesmado, né, praticando o culto de si mesmo. Essas pessoas, elas podem até aqui na terra achar que tem alguma vantagem, mas Deus conhece aqueles que Ele chamou, que Ele vocacionou, que Ele ama, e Ele continua chamando todos aqueles que olham para Ele, que reconhecem nele o Senhor e Salvador, buscam a sua face, se arrependem dos seus pecados, querem crescer, querem aprender, querem ser renovados, querem ser uma nova criatura, querem fazer parte do corpo de Cristo. Ele morreu de braços abertos, ressuscitou, vive e reina, e nos comissionou para ir ao mundo todo pregar o Evangelho, porque Ele quer salvar. E Ele quer te salvar para que você seja instrumento de salvação para outras pessoas, como eu estou aqui, não é isso? Reconhecendo minhas falhas, reconhecendo
minhas limitações, mas em Cristo, pelo Espírito Santo que me guia, que me justifica, eu tenho certeza que estou no caminho certo e vou continuar buscando crescer na graça e no crescimento de Jesus Cristo. Eu sei, os escândalos não podem me desviar do caminho. Os maus testemunhos não podem me desviar do caminho. Os lobos vestidos de ovelha não podem me desviar do caminho, porque eu tenho um alvo e o meu alvo é Cristo. E o padrão dele é santo, é justo, é perfeito, é verdade, é justiça. É esse padrão que eu busco. É isso que eu quero todo dia crescer e aprender. Vão haver curvas, vão haver pedras, vão haver espinhos, vai haver tempestade, vai haver desafios, vai haver adversidades, mas eu sei em quem eu tenho crido. E você? Em quem você tem confiado, em quem você tem consagrado a sua vida, em quem você tem buscado na sua vida? Ou você se acha perfeito e que não precisa, ou você é aquele que deu certo e não precisa aprender nada, que é perfeito em tudo. Jesus falou, eu não vim para os sãos, mas para os doentes. E ele cura, ele liberta, ele salva. A todo aquele que humildemente reconhece que precisa dele, que precisa da sua graça, do seu amor, do seu perdão, que precisa para si próprio, mas também para, no encontro com o outro, com o semelhante, se reconhecer, enxergar a cruz, não é isso? E ter um coração sincero diante de Deus. Amém? Uma reflexão assim que veio de improviso, e eu volto a recomendar Ouroboros. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe você, meu filho Igor, nesse caminho que Deus lhe chamou para caminhar. E que nós possamos desfrutar da graça com sabedoria. Todo dia crescendo, todo dia aprendendo. Todo dia buscando a face do Senhor. Amém? Deus abençoe você. Fique na paz.